Lembram quando eu falei sobre o diretor jogando GTA? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre True Lies, filme de 1994 dirigido pelo James Cameron. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos ao ponto mais fora da curva da carreira do James Cameron, sem sombra de dúvida alguma. Não tem nada de ficção científica nesse filme e também não tem exploração do oceano. E a gente tem o que parece ser um grande respiro, uma grande oportunidade para o James Cameron poder se divertir, poder brincar um pouco, algo que não é de grandes pretensões científicas, conceituais, quanto outros filmes dele, mas nem por isso é sinal de que True Lies é um desleixo do Cameron. Muito pelo contrário. Como o Exterminador do Futuro 2 tinha sido um grande sucesso de crítica e público, o Cameron e o Arnold Schwarzenegger mantiveram-se muito próximos, discutindo sobre qual seria a próxima colaboração deles, e vendo Schwarzenegger, que assiste a comédia francesa La Totale, de 1991, acha ela muito legal e apresenta para o James Cameron, que também gosta, e aí ele vai atrás dos direitos para produzir o que seria uma refilmagem. True Lies é um remake de La Totale. E assim, como a gente já está falando de um James Cameron que está com a coroa na cabeça depois de tantos sucessos em sequência, True Lies não é exatamente um filme que foi difícil tirar do papel. Ele foi produzido pela 20th Century Fox, depois dele ter feito o Aliens e o Abismo por lá, então não foi uma situação de tentar resolver disputas judiciais, direitos autorais, tentar garantir a luz verde, mas nem por isso foi menos complicado, já que o True Lies foi o primeiro filme da história de Hollywood a bater a marca de mais de 100 milhões de dólares no orçamento. True Lies custou aproximadamente 110 milhões para ser produzido. Inclusive até entrou pro Guinness como um recorde por conta disso. Olha, e o resultado é basicamente tudo isso na tela. É um filme muito mais divertido, muito mais leve, mas que também mantém aí essas ótimas cenas de ação, essa ótima condução de espetáculo que só o James Cameron tem. Na história, Harry Tasker, vivido por Arnold Schwarzenegger, é um agente secreto de uma organização do governo que mantém uma vida dupla. Enquanto investiga facções terroristas que ameaçam a paz do país, Harry vive uma vida normal ao lado de sua esposa Ellen, vivida por Jamie Lee Curtis, que não faz ideia que seu marido seja um espião. Mas quando Harry descobre que Ellen está tendo um caso, ele usará suas habilidades de agente secreto para tentar contornar a situação. Poxa, que filme legal, gente. Fazia muito tempo que eu não assistia True Lies. Eu confesso que eu só vi uma vez na TV a cabo, e foi na época do Avatar ainda, lá no final dos anos 2000. Fazia muito tempo que eu não visitava e eu fiquei muito surpreso reassistindo com o quão leve, com o quão bem-humorado, né? O roteiro foi escrito pelo James Cameron e ele tem bastante piada, ele tem um ritmo humorístico muito forte e funciona muito bem, né? Ele faz um ótimo equilíbrio dessa proposta de ação com comédia, algo tão difícil de acertar, especialmente hoje, né? Eu acho que o Cameron faz isso muito bem no True Lies. É um filme muito jocoso e muito autoconsciente dele mesmo, né? Obviamente, se tratando de uma obra pós-filmes do James Bond, a gente está falando do período depois do Timothy Dalton e antes do Pierce Brosnan, você tem toda aquela tradição dos gadgets, das situações absurdas. O início do filme é muito derivativo da cena de abertura do Goldfinger e do Moscou contra 007, por exemplo, e o filme está completamente consciente disso, dos outros profissionais do ramo da espionagem e da ação que existem, e eu acho que justamente por isso o filme consegue se divertir bastante nesse quesito. E também porque quem cresceu nos anos 80, ou indo muito na locadora nos anos 2000, sabe que o Arnold Schwarzenegger tem um talento muito natural para fazer comédia também. Ele é um grande astro de ação, mas quando você consegue aproveitar essa veia cômica dele, os resultados são muito satisfatórios. Eu acho que ninguém aproveitou mais o Schwarzenegger na carreira inteira dele do que o próprio James Cameron. Eles já tinham trabalhado muito bem isso no Exterminador 2, essa imagem do Schwarzenegger como um grande astro de ação, como um cara badass, fodão. Eu acho que o True Lies leva isso para um outro passo, a não se levar tanto a sério, porque ele é essa figura destemida, ele é esse super agente que, né, convenhamos, o Schwarzenegger não é exatamente o perfil de um espião, de alguém que se mescla em multidões, muito menos de ciborgue assassino, mas isso funciona de uma forma muito legal porque é o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger nunca foi um grande ator
ator dramático, mas ele é extremamente carismático, ele é muito engraçado. Eu acho que ele convence muito bem nessas situações do agente secreto que precisa, né, se importar mais com a família do que salvar o mundo. Eu acho que também traz muito do que o Schwarzenegger tinha em O Último Grande Herói, do John McTiernan, que também é um filme bem metalinguístico e muito subestimado, por sinal. Eu acho que tudo isso aparece muito bem, não só em todas as cenas de ação. Reparem como o Harry sempre, em algum momento, vai pedir desculpa para alguém durante as várias cenas de ação que acontecem, né? Mas especialmente em toda essa relação do problema que ele tem com a Ellen. Essa ideia do espião usando os recursos para descobrir se a esposa é infiel é o tipo de pitch que vende o filme, que deixa você interessado e garante algumas situações bem divertidas, principalmente com o personagem fanfarrão do Bill Paxton, que é o cara dando em cima da Ellen. Esse cara merecia um spin-off, sério, é muito engraçado, porque ele é um cara que finge ser um espião para atrair a atenção de mulheres, para parecer mais perigoso, o que é uma grande ironia pro filme, né, já que a própria Ellen não sabe que o marido dela é um espião. Eu acho que é justamente nesse ponto que a Jamie Lee Curtis brilha completamente nesse filme. Ela faz esse perfil mais assustada, toda atrapalhada, e ela tá realmente muito engraçada, muito carismática. E assim, o arco da Ellen não é necessariamente de se tornar uma Ripley ou uma Sarah Connor, virar aquela grande heroína fodona que o James Cameron adora fazer. Eu acho que ele tá interessado num outro tipo de evolução, numa transformação um pouco mais interior, um pouquinho mais intimista, que é sobre a Ellen realmente querer viver, querer emoção, querer aquela explosão no cotidiano dela que é muito chato, que é muito monótono. Isso é muito legal, ver como a Jamie Lee Curtis pega essas nuances, a sensualidade, a segurança em várias cenas diferentes. Eu gosto muito de um momento que é muito pequeno, é muito sutil, mas muito forte, que é logo depois quando eles estão aterrissando em um helicóptero e a gente vê a Ellen dando uma risada, realmente se divertindo, sentindo, né, aquela adrenalina que ela queria o filme inteiro. É um ótimo momento e eu fiquei muito feliz de ver, né, posteriormente, que a Jamie Lee Curtis ganhou um Globo de Ouro pelo filme e foi até indicada por SAG, né, o prêmio do Sindicato dos Atores. Quase daria pra fazer uma campanha pro Oscar até, né, eu penso isso. Um trabalho muito legal, muito carismático mesmo. Isso porque a gente tá falando só da primeira metade do filme, de toda essa questão do casamento, do Harry, da Ellen, porque na segunda metade o filme realmente volta a se tornar um grande filme de ação, muito mais perigoso, com riscos muito maiores, porque toda a trama terrorista volta de novo pra levar o Harry e agora a Ellen pra junto da ação. E aí é um outro tipo de filme, ele é muito mais sério, mas ele também mantém esses elementos de humor muito fortes, principalmente pela presença da Jamie Lee Curtis. E vocês lembram quando eu disse que o James Cameron tava jogando GTA enquanto ele fazia Exterminador do Futuro 2? True Lies é basicamente jogar GTA com os códigos, porque o que ele faz nesse filme em termos de ação é uma maluquice, e eu digo isso como elogio. Eu acho a luta do banheiro entre o Harry e os terroristas muito bem feita, com uma intensidade bem brutal. A perseguição de cavalo pelos corredores do hotel é maluca e excepcionalmente bem filmada, e também muito consciente dos exageros desse filme, né? Tem um momento dessa cena em que você pensa que o Schwarzenegger vai tentar pular de um prédio pro outro com um cavalo. Aí eu imagino que o James Cameron devia estar escrevendo o roteiro. Não, acho que isso seria demais, né? Acho que aí já é o meu limite. Então, o filme tem consciência, né, de quão estúpido ele pode ser, e isso é muito bom. E vale apontar também que esse filme marca a primeira colaboração do Cameron com o Russell Carpenter, que depois viria a fotografar para ele o Titanic e Avatar: O Caminho da Água. É um filme que é muito bem fotografado, muito bem realizado, tem a Noite Azul, que eu adoro, e realmente consegue visualizar, conceitualizar todas essas sequências muito complexas, muito espetaculares, especialmente quando a gente chega no clímax, né? Tem essa sequência muito bacana na ponte, envolvendo limusine, helicóptero, jato militar, bomba nuclear também, com direito àquele plano longo insano da Jamie Lee Curtis sendo pendurada no helicóptero, que inclusive foi feito pela própria Jamie Lee Curtis. Eu li que ela pediu pro James Cameron para fazer isso, justamente porque era aniversário dela. Que coragem, né? Mas eu acho que o destaque mesmo, o momento do True Lies que eu mais lembro de cabeça, é essa sequência do jato militar no meio da cidade, entre os prédios de Miami. É um absurdo, é uma excelente realização que mistura muito bem os efeitos práticos da construção daquele jato com um trabalho de computação gráfica muito bem usado. É muito difícil você sacar quais são as sequências que são digitais, quais são as sequências que são miniaturas ou os efeitos práticos. Tudo isso é muito bem simulado e equilibrado. O filme até foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, né? Ele perdeu para Forrest Gump, mas é uma indicação muito bem-vinda e garante, óbvio, né, essa cena que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. You're fired.
Ah, cinema. A única coisa que me tira um pouquinho do True Lies nessa sequência do jato é que ele meio que preguiçosamente coloca a filha do Harry e da Helen no meio do perigo, mesmo a gente tendo vendo ela por, sei lá, 2 cenas só. A gente nem chega a ver o sequestro dela pelos terroristas, mas ela se torna lá o MacGuffin, aquele elemento que você tem que se importar, que o Harry tem que pegar o jato para ir salvar ela. Não é muito bem construído, na minha opinião, fica meio largado, mas tudo bem porque rendeu essa cena maravilhosa do jato. Eu acho que True Lies é um filme muito simples, um pipocão completamente sem pretensões, a não ser divertir pra caramba o espectador, porque o Arnold Schwarzenegger tá muito bem, a Jamie Lee Curtis tá muito engraçada, a dinâmica dos dois é muito legal de ver, e claramente, né, a gente tem o James Cameron 100% focado em entregar o melhor tipo de espetáculo que o cinema de ação pode oferecer. Pra True Lies, eu dou uma nota 8. Por anos o James Cameron brincou, flertou com a ideia de uma continuação, né? Eu gostaria muito de ver mais aventuras desse universo, ou se nem isso acontecer, eu adoraria que o James Cameron e o Arnold Schwarzenegger voltassem a trabalhar juntos, porque essa dupla rende maravilhas para o cinema de ação. Deixem nos comentários o que vocês acham de True Lies, se vocês assistiram já esse filme, vale muito a pena dar uma olhada, e não percam, né, o próximo vídeo da retrospectiva James Cameron, que vai ser justamente sobre o grande Titanic. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.